Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Aquele que trouxe sua Bíblia, o seu aplicativo, abra no livro de Marcos 2, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhes Jesus: como podem os convidados do noivo jejuarem enquanto o têm consigo? Amém? Só até aqui. O povo perguntou para eles por que eles jejuam e os seus não, né? E Jesus respondeu para eles: eu estou com eles, então eles não precisam jejuar. Mas vai chegar o momento que eu serei tirado, então eles jejuarão. Esse momento de jejum que nós tivemos agora, de 40 dias de jejum, foi um dia de a gente estarmos na presença do Senhor, de estarmos ali colocando a nossa alma no lugar dela, de estarmos refreando os pensamentos da alma. A nossa alma, ela quer o agora, é os problemas, é o já, ela só quer saber disso, mas o nosso espírito, ele quer saber das coisas espirituais, e para que nós vençamos a nossa carne, nós temos que colocar ela no lugar dela, e o jejum é uma ferramenta extraordinária para que isso aconteça. Esses momentos que nós passamos na presença do Senhor, de fome, de sede, buscando Ele com intenção, nas orações, nas madrugadas que nós levantamos às vezes para orar, o Senhor lá de cima, Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo, né, um planeta com mais de 200 bilhões de pessoas. Quantos milhões tem? Ele olha lá de cima e fala: deixa eu ver quem é que está me buscando com sinceridade, quem é que eu vou derramar o meu poder, né? E Ele vê você se sacrificando, jejuando, buscando, pano de saco, se humilhando, e Ele vai recompensar esse nosso esforço aqui na terra, né? É um período de jejum, um período de a gente começar a ler mais a palavra, né? Muitas vezes a gente vai pegar a nossa Bíblia, o nosso corpo já está querendo sofá. Não, eu não quero ler não. E você fala: vai ler, pode ler, levanta corpo, vamos. Tem que lutar, tem que pelejar contra a carne, né? Então esses momentos que a gente passa no Senhor é algo que a gente está plantando no Espírito, né? E no tempo determinado nós vamos colher o que nós estamos plantando no Espírito, né? Então esses momentos são momentos que ninguém vai tirar de nós. São momentos que a gente vai ter revelações do Senhor, experiências sobrenaturais, visões, né? Não tem nada que possa tirar isso de nós. Não tem demônio, não tem macumba, não tem nada que vai tirar as nossas experiências com o Senhor nesses períodos de sacrifício, de jejum, na madrugada. Por isso que nós temos que pegar e cada dia mais se esforçar, se alimentar da palavra, se alimentar do pão vivo, alimentar o espírito, porque a nossa carne, ela não quer nada disso. Ela quer ficar em casa bem quietinha, acomodada, assistindo uma série, algo parecido, e ela não quer ler a palavra, porque a palavra vai vivificar o nosso espírito. E quando o nosso espírito governar a nossa vida, meu irmão, se prepara, algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Amém? Eu convido vocês, aqueles que podem se prostrar, se ajoelhar, os que podem ficar sentados, para a gente agradecer ao Senhor por mais esse dia, por esses 40 dias de jejum que nós passamos de fome. Aleluia. Pai amado, Pai querido, santo e exaltado és o teu nome, Pai. Queremos te louvar, bendizer o teu santo nome mais uma vez, Pai, aqui, Pai, na tua casa, casa de oração, Pai. Estamos aqui, Pai, senão, Pai, pela tua misericórdia, Pai. Hoje, Pai, te agradecemos, Pai, mais uma vez, Pai. Levantamos da cama, estamos andando e respirando com saúde, Pai. Pai, estamos aqui, Pai, senão para te adorar, Pai. Render graças ao teu nome, Pai. Bendizer o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas iniquidades, Pai. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, cada família aqui representada, Pai.
Abençoa as nossas criancinhas, os nossos jovens, Pai. Livra eles, Pai, do mal, do maligno, Pai. Livra, Pai, do terrorista, Pai. Da pessoa amada, endemoniada, Pai. Pai, abençoa, Pai, a nossa reunião de hoje, Pai. Abençoa, Pai, o teu filho ou a tua filha, Pai, que vai pregar a tua palavra hoje, Pai. Usa de forma poderosa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, os nossos familiares, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por ter nos dado força, graça, Pai, para suportar os 40 dias de jejum, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos dado força, Pai, que não foi fácil, Pai, mas conseguimos vencer, Pai, com a tua força no teu poder, Pai. Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais essa reunião, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Dá uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Hakadosh Baruhu, santo, bendito seja Ele. Sirianarabavanais. Pai amado, Pai querido, nós te invocamos. Yeshua HaMashiach. Estamos fazendo menção do teu Espírito neste lugar. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Invocamos-te, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, venha nos abrir nossa mente e coração. Queremos entender a tua palavra. Queremos compreender os teus desígnios, os teus mistérios, Pai. Nós pedimos, te damos graça. Em nome santo daquele que é todo-poderoso, de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, amados? Vocês estão bem? Sobreviveram alguns aí ao jejum? Oh, glória! Estão me vendo bem aí? Estão me vendo bem? Amém. Tradução: eu pedi para o Senhor abrir os olhos espirituais para que vocês pudessem ver quem está comigo aqui na frente. Até o final do culto, pessoas vão ter olhos abertos, vão ver quem está comigo aqui na frente. Aleluia. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: você já teve conjuntivite? Já teve conjuntivite? O que é conjuntivite, amados? Uma inflamação. Quem já teve conjuntivite aí? Levanta a mão. Teve outro nome também. Terçol. Viúva também, né? Viúva. Cataratas, né? Qual que é a sensação quem tem conjuntivite? Parece uma areia nos olhos. Vocês conseguem ver alguma coisa? Fica tudo embaçado. É horrível. O conjuntivite, né? Temos aqui um exemplo de uma pessoa com conjuntivite. Exagerou, né? Claro que não é assim, né? Cena de um filme, né? E hoje, meus amados, a palavra tem a ver com a conjuntivite. Tem algo muito sério. E como é que se pega a conjuntivite? Você falou assim: eu vou acordar hoje, amanhã eu quero conjuntivite porque eu quero pegar licença. É assim ou não? Como é que se pega a conjuntivite? Pega de alguém. O que mais? Pelo ar. Não é fácil pegar conjuntivite assim, é uma coisa que irrita, que atrapalha a nossa visão. Existem alguns tipos de conjuntivite, né? Uma inflamação nos olhos, e tem a inflamação viral, que pega de alguém, e tem a inflamação bacteriana, que pega de alguém também. E tem que passar o que nos olhos? Colírio, o que mais? Né? Assim também existe o conjuntivite espiritual, meus amados. A conjuntivite espiritual é algo que você acaba pegando de alguém. Você pega de alguém a capacidade de enxergar a provisão na sua vida.
você acaba atrapalhando a tua visão, você não enxerga a provisão, você não enxerga a mão de Deus. Você quer tomar uma decisão, mas você não está enxergando nada, você chegou num beco sem saída. Então a conjuntivite espiritual, ela é muito contagiosa. Então, como é que acontece isso? Como é que eu quero falar para vocês hoje nesse assunto? Então você chega num beco sem saída, a tua vida chegou a uma decisão, num rumo, você não sabe o que fazer, você não está enxergando o futuro. Chegou assim num dilema que você não consegue tomar uma decisão, você não consegue assim, não consigo ver Deus nisso, não consigo ver uma solução para isso, não enxergo uma solução. Você está assim que não tem o que fazer. E se você tomar uma direção com conjuntivite, né? Você pode tomar uma decisão que pode ser boa para você ou pode ser ruim para você a longo prazo, né? Então, muitas vezes, essa conjuntivite espiritual, nós não enxergamos o agir de Deus, não enxergamos a provisão de Deus, não sabemos que direção tomar, ficamos inertes. Ou muitas vezes ficamos parados, sem poder tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Eu quero compartilhar com vocês poucas histórias aqui, de pessoas que tiveram ali algo, já estava ali, mas por causa da cegueira espiritual, por causa de um desespero, por causa de uma coisa assim, eles não estavam enxergando já que Deus já estava ali agindo. Vamos ver a primeira história, Gênesis capítulo 21. Gênesis 21. Versículo 14. Gênesis 21, versículo 14, diz bem assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o quê? Pão e odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar e deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Pausa aqui. Alguém aqui teve uma situação onde a tua criança, o teu filho, tua filha está num momento assim de vida e morte? Você falou para Deus: Deus, eu não quero ver meu filho, minha filha morrer? Levanta a sua mão. Aqui, 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 aqui também, aqui também. Gente, que momento você vive? Deus, eu não quero ver o meu filho morrer, minha filha morrer. É uma cena que você não quer enxergar. Agar estava passando por isso. O filho dela estava morrendo de sede. Sabe o que? A criança desejar água e você não ter o que dar água para ela. 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem? Deus ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. 18. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Amém? Tá bom aí. Desespero, sem água para tomar, filho morrendo. Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu a voz daquela criança. Aquela criança também era filho de Abraão. E o anjo do Senhor chamou do céu a voz: Agar, o que ele falou para ela fazer? Se levantar. Às vezes a provisão de Deus já está na sua frente, já está aí. Deus não criou um poço para ela. O poço já estava ali. Mas que ela teve para poder fazer, para poder enxergar o poço, ela teve que se levantar. Muitas vezes, para você enxergar a provisão de Deus, que você não está vendo nada, Deus fala para você: você tem que se levantar. Você tem que se posicionar. Se levanta. Está aí a provisão, enxerga.
Aí ela viu o poço. Deus não criou um poço do nada lá. Já estava lá o poço de água, né? Deus abriu os olhos de Agar, ela viu um poço, revelando que a provisão de Deus já estava ali. Tudo que Deus mandou ela fazer, olha, se levanta, pega o menino pela mão. E ela viu o poço que estava lá. E às vezes nós não enxergamos a provisão de Deus, porque estamos tão desesperados, estamos tão aflitos, que não enxergamos que Deus já está com a provisão, com a saúde, com a cura. Amém? Então o problema não era a ausência de água, mas o fato de que Agar estava tão desesperada que não conseguia enxergar a provisão que Deus já havia feito, né? Então essa história nos ensina que em momentos da nossa angústia, a ajuda divina pode já estar presente, mas precisamos de uma mudança de perspectiva. Tem que me levantar. Ah, está ali a bênção, está ali a água. Amados, tem tanta coisa que nós passamos, porque estamos com a conjuntivite espiritual, não estamos enxergando. Mas a cura, a provisão já está aí, já para você. Outro caos aqui também. Dá um pulinho agora ali um pouquinho mais para frente. Gênesis 22. Gênesis 22, versículo 7. Gênesis 22, versículo 7. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Amém? Aí é uma história poderosa, uma história do pai da fé, Abraão. Deus tinha pedido para Abraão, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Imagina o coração, imagina se Deus pedisse para você o teu filho, tua filha. Me lembro da oração da Maísa, quando a Maria Cecília, né, estava ali no hospital, entubada, com sepse. E a oração da Maísa, ela falou, Senhor, eu te entrego a minha filha nas tuas mãos, Senhor. O Senhor quer levar? Leva, Senhor. Ela é tua, Senhor. Imagina, você faria essa oração? E ela fez essa oração, entregando ali a filha. Um caso gravíssimo. E nós oramos, tempo do jejum também, né? E a Maria Cecília acorda, desperta e ela se desentubou assim, ó, sozinha. Estubou, né? E está aí a bênção de Deus. Deus pediu para Abraão, no coração de Abraão, puxa, eu vou ter que matar o meu filho. Não é fácil. Um sacrifício, Deus queria o meu filho. Mas ele acreditou até o final, Deus vai prover o cordeiro. Aí dá um pulinho lá no versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, né, e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém? Amados, Deus não fez nascer um cordeiro lá. O cordeiro já estava lá, ó, há muito tempo. Diz que Abraão, ele ergueu os olhos. Já estava lá o carneiro. Mas quando é que ele enxergou o carneiro? Foi no momento que ele falou, Deus, eu te entrego meu filho. No momento que ele ia passar ali, né, o cutelo ali sobre seu filho, Deus viu o coração dele. E ele enxergou ali a provisão de Deus. E a provisão foi tão grande e poderosa que Deus prometeu para ele ali, olha, versículo 15 ao 18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar.
Sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Dá um pulinho em capítulo 15, versículo 5. Quem pode ler para mim? Gênesis 15, versículo 5. Amém? Qual que é a diferença dessa promessa do Senhor para a segunda promessa que Ele fez no momento do sacrifício? Olhe para o céu, tinha uma bênção ali. Olha para o céu, no primeiro, lá em Gênesis 15. Assim será a tua descendência. Agora, quando Ele sacrificou ali seu filho, Deus deu uma promessa adicional. Qual que era? Abençoarei o quê? Mas tinha algo mais. Se você prestar atenção, a primeira promessa que Deus tinha feito para ele antes do sacrifício, Deus falou assim: a tua posteridade será como as estrelas do céu. E agora, depois do sacrifício, Deus fala assim: serão como as estrelas do céu e como a areia do mar. É uma bênção adicional. As estrelas do céu simbolizam o quê? Grandeza, brilho, glória. Quem aqui usa o Facebook? Facebook? Você usa Facebook? Quem criou o Facebook foi um judeu, descendente de Abraão. Alguém usa o WhatsApp aí? Filho de Abraão. Alguém aí? Que mais? Já usou o Google? Descendente de Abraão. Como as estrelas do céu, lugar de posição. E como a areia do mar. O que a areia do mar faz? Ama a areia do mar, oh glória, né, Pulaquinha? A areia aguenta as ondas. Nunca se viu um povo que apanhou tanto, guerreou tanto, mas passa de geração em geração, tão lá, vem onda, pá! Deus falou: agora que você me deu o seu filho, eu vou dar essa postura, essa glória como as estrelas do céu, mas também será um povo forte, como a areia do mar, em multidão de pessoas, mas também no sentido de fortaleza. Vai ter essa glória, sabe? E quando ele fez isso, ele enxergou e Deus proveu, já estava ali o cordeiro. Antes dele chegar ali quando Deus fez o pedido para Abraão, o cordeiro já estava lá. Só ele que não tinha enxergado ainda. Amados, Deus te pede uma coisa, a provisão já está lá. Não é fácil o que Deus pede para a gente. Mas Ele está falando, eu já estou com a provisão. Não nega o que Deus está te pedindo para se sacrificar. Então, quando Deus te pede algo, olha, vai. Ele está pedindo para você, olha, tire essa conjuntivite espiritual, para que você enxergue. Amém? Aleluia. E detalhe, o carneiro ali, ele estava preso o quê? Meio dos arbustos. Tem alguma tradução diferente aí ou não? Gênesis 22 ali. Versículo 13. Preso no mato. A provisão já está lá muitas vezes. É fácil tirar um carneiro preso no mato ali com os arbustos? Não é fácil. Às vezes a tua bênção, a tua provisão já está ali já. Mas não é fácil você tirar. Tem que se enfiar no meio do mato. Vai ter o quê? Espinho. Muitas vezes a tua provisão já está aí já. Mas para você ir nesse meio do mato, nesse lugar ali, às vezes você sai com um arranhão, com os cortes, mas a provisão já está lá. Deus fez enxergar essa provisão.
Amém. Outro exemplo aqui, vamos ler esse texto. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Não vamos ler tudo. Versículo 3. Vou ler para vocês. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amém? Para aí. Resumo da história. Saulo era um rabino, fariseu, conhecia a Torá, a palavra de frente para trás, de trás para frente, conhecia tudo. A palavra fala que ele se assentava aos pés de Gamaliel. Gamaliel era filho de Hilel, um dos maiores rabinos que existiu naquele tempo de Yeshua. Ele entendia tudo a palavra. Mas tinha uma coisa que ele não tinha: a revelação. Às vezes nós, pessoas que entendem a palavra inteira, mas são cegos, não desfrutam do conteúdo, do suprassumo da palavra. Nós estamos com o projeto Fogo do Altar ali, né? Quantos têm sido abençoados com segredos espirituais? Em Salmo 119 diz um texto bem assim: Senhor, desvenda-me, né, os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua Torá, da tua lei. Às vezes, amadas, pessoas sabem a Bíblia, eu decoro, mas não enxergam, não tem a revelação. A bênção está ali na palavra. Esse Yom Kippur, o Senhor falou muito comigo, coisas que vão acontecer na igreja. O Senhor me mostrou segredos espirituais. E às vezes nós não temos a revelação. Rabino Shaul, fariseu, mestre, começou a perseguir quem? Os discípulos de Yeshua. Os discípulos de Yeshua eram conhecidos como os do caminho. Aleluia. Depois de acabar o Techosen, tá? Temporada 7 saiu agora, que vai sair a continuação do sétimo temporada. A sétima é a última. Depois vai sair os discípulos o caminho, the way. Meus amados, vai ter muita coisa boa ali. O livro de Atos ali pra gente ouvir, né? E aí aconteceu que ele foi para perseguir os cristãos. Tinha cartas das sinagogas dos fariseus para poder perseguir, prender, matar. E no meio do caminho, aquela glória, uma luz vindo do céu. Diz que ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? E o Senhor se revela para ele. Aí aconteceu que o Senhor fala para ele algumas instruções. Agora, versículo 8. Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-na para Damasco. Amados, nunca vou esquecer, né, voinha? Minha avó está aqui. Te amo, vó. Primeira vez, amados, eu uso óculos já desde quando eu era adolescente. Então faz muito tempo. Desde os 11, 12 anos. Primeiro exame que eu fiz com a minha avó em São Paulo, em Bauru, minha avó foi comigo, pingaram aquele colírio que expande a pupila. De lata, né? Amados, minha avó já usava óculos naquele dia, a gente foi no mercado. Voltei lá e ela me levando pela mão. E a gente passou no mercado e falou: Rodrigo, enxerga para mim aqui porque eu não estou conseguindo ver o preço. E eu, nem eu, vó. Nem eu. Fiquei horas com a pupila dilatada, não enxergava. Hoje é mais diferente, naquele tempo você não via nada. E ela me guiava pela mão. Então uma senhorinha guiando um molequinho na mão, pegando ônibus, né? E às vezes, como também nós não enxergamos a palavra, pessoas nos guiam pela mão. Que caminho que eu vou?
Por onde eu devo seguir? Não estou enxergando direito. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? É bom ser guiado pela mão, mas melhor ainda é você andar com as suas próprias pernas. Aconteceu isso com o Rabino Shaul. Ele abriu os olhos, mas não podia enxergar nada. Ele estava cego. Estava cego. Imagina se você de repente perdesse a visão. Existe um filme bem interessante, ensaio sobre essa guerra, onde existe uma doença lá, essa ficção científica, né? Onde todo mundo fica cego e só um enxerga. Muito, muito bacana esse filme. Aí, 9. Esteve quantos dias? 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Se ele não comeu nem bebeu em 3 dias, ele estava fazendo o quê? Jejum. Ele poderia comer? Poderia, ele estava cego só. Mas foi uma grande revelação que ele teve. Aquele que ele estava perseguindo agora apareceu para ele, chamou a atenção dele. Ô Saulo, você está perseguindo a minha igreja, cara. E ainda cegou ele. Então ele queria entendimento. Ele queria enxergar, mas não somente com os olhos físicos, com os olhos espirituais. Eu quero saber a verdade desse Yeshua. Eu quero saber a verdade de Deus. Eu quero saber a verdade porque conhecia toda a palavra, mas não tinha a revelação dela. Ele foi um dos que escreveu as maiores cartas, né? Revelações proféticas, coisas espirituais. Aí, passa para frente ali, versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo o quê? Umas coisas parecidas como escamas. E ele voltou a ver. Amém? Mais um caso, então, que aquele que conhecia toda a palavra, doutor ali, Rabino Shaul, fariseu, não tinha revelação. E assim também muitos, amados, que mal pega na Bíblia, estão sendo guiados pela mão de outras pessoas. Aqueles coaches espirituais, youtuber, né? Que fala as maravilhas da tua vida, tudo vai dar certo. Que tu vê não sei o que lá, as maravilhas, você é guiado por aquilo, mas você não vê na palavra. Está sendo guiado pela mão dos outros. E às vezes você não sabe que você pode cair. E Yeshua fala, né? Guias cegos. Às vezes está guia cego. Então as pessoas muitas vezes estão sendo levadas pela mão, ouvindo, né, mensagens que muitas vezes aquela mensagem fofinha para acalentar o coração. Você vê os vídeos lá no YouTube, pessoas chorando. E a vida da pessoa nunca muda, porque ela é guiada pela mão ainda. Ela não conheceu a revelação. Aí dá tudo de errado na vida da pessoa. Ela corre para a internet ali para ver aquela mensagem daquele coach, aquela mensagem bonita. Vê a mensagem fofinha. Cai de coração, mas a semana, guerra. E quando você recebe a palavra, a revelação do Senhor, e põe em prática, opa, eu vou experimentar isso aqui, vou ver se funciona. Funciona. Então você não está mais sendo guiado pelos outros, mas agora você está andando com as próprias pernas. É isso que Deus quer que você faça. Você enxergue aí, né, na sua vida a provisão, a revelação, a saúde, a cura que está na sua vida, amém? Não preciso abrir também. Vocês conhecem já a história da 1 Reis 17, 8, 16. Houve uma grande seca lá em Israel, na região ali de Sarepta. 3 anos e meio, né, sem chover ali, secou até o rio. E tinha uma viúva. Tinha várias viúvas em Israel, mas Deus orientou uma viúva. Deus falou com uma viúva: olha, viúva, você tem um pouquinho de farinha em casa? Tenho. Tem um pouquinho? Tenho. Tá bom, então eu vou mandar para você sustentar o meu profeta, meu servo. Deus falou primeiro com a viúva.
Aí chegou o profeta de Deus, você vai falar, vai lá tem uma viúva. Você vai se encontrar com ela. Deus não tinha Waze, GPS. Deus não deu o endereço da casa da viúva para Elias. Ele teve que ir lá perguntar. Tinha várias pessoas. Como é que as viúvas se vestiam na época? De preto. Opa, primeira identificação. E ele então enxergou uma mulher catando os gravetos ali. Ele fez uma prova. Deus falou que avisou uma viúva. Falou, mulher, dá um pouco de coisa, faz um bolinho para mim. Porque assim diz o Senhor. Faz um bolo para mim, dá o primeiro pedaço de bolo para mim, um pão para mim. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha nem azeite para você. O que ela falou? Eu estou pegando só um pouquinho de graveto aqui para mim, para os meus filhos, para o meu filho. Mas Deus tinha falado com ela já. Ela não estava enxergando ali a oportunidade. Mas ela creu na palavra daquele homem. Imagine se você tivesse o único bolinho para fazer, o único pãozinho para fazer. Não, eu vou crer na palavra que Deus falou para mim, que era para sustentar esse homem. Agora imagina a maravilha que quando ela fez aquele pão para sustentar o profeta Elias, ela que estava com dificuldade, pronto para morrer, última comida, última refeição, meus amados. Imagina você pensar assim, vai ser minha última refeição, meu último almoço, janta. Ela recebeu aquele homem na sua casa, fizeram aquele pão. E agora? Tem a noite a janta, vamos jantar? E agora? Quando ela vai começar a tirar azeite para fazer farinha, não acaba a farinha. Quando vai pegar o azeite, não acaba o azeite. Opa, dá para mais um dia, vamos lá. E janta. No dia seguinte, vamos lá, pega mais um pouco de farinha. Tem farinha? Tem. Pega azeite? Tem azeite. Amados, foram dias e meses assim. E ela enxergou que ali a provisão do Senhor, porque ela recebeu uma palavra do Senhor. Às vezes, amados, Deus está te pedindo um pouquinho que você tem. Deus mandou ele para um... Olha, Elias, eu estou te mandando lá para aquele empresário. Você vai falar com aquele empresário. Não. Deus falou, vou te mandar lá para a Dona Neuza. Dona Neuza, ela vai fazer um pão para você. Vai cuidar de você. A Dona Neuza faz uma comida gostosa, hein, Dona Neuza? E Dona Neuza é uma mulher que, quanto a Dona Neuza já ajudou? Quantas pessoas você já ajudou, né, Dona Neuza? E tem de fazer alguma coisa na tua casa? Tem de fazer alguma coisa na sua casa? Às vezes, amados, não enxergamos a provisão de Deus. Só tem isso, Deus. Só tem esse restinho. Mas Deus fala, eu já preparei a provisão. Eu já tenho a solução para a tua vida. Eu já tenho a solução para você. Faz o que eu estou te fazendo, mandando você fazer. Você vai fazer. E aí houve a provisão, ela enxergou a provisão de Deus. Amém? Outro caso, 2 Reis 6, não precisa abrir também, 2 Reis 6, versículo 15 a 17. É outra história. Eliseu estava cercado de exércitos inimigos. Mandaram procurar Eliseu. Imagina, meus amados, bateu oficial de justiça na sua casa, busca e apreensão. Você fala, estou fora, vou me esconder no telhado, vou fugir pela porta do fundo, busca e apreensão. Não é fácil. Eu lembro ainda quando chegou um oficial de justiça, 25 anos atrás, aqui quando a igreja era lá na frente, aqui na igreja ainda, era a casa aqui da frente. A igreja tinha sido cedida por uma irmã que morava em Curitiba e a casa foi vendida. Lembra, pastor Valdir? Chegou um oficial de justiça lá. Você tem tantos dias para sair dessa casa. E aqui estava reformando. Né? Amém. Entregamos a casa ali. A igreja ainda não tinha, estava no chão, assim, no concretão aqui ainda. Concretão. Mas começamos o culto do jeito que estava. Né? Estamos aqui hoje. Eu lembro que no Yom Kippur de 2016, estava o primeiro Yom Kippur que eu fiz. O Senhor me deu visões.
E naquela visão, eu escrevi no meu caderno, estava vendo ontem. Eu vi o Senhor, anjos limpando a igreja e fazendo uma reforma na igreja. Isso é 2016. Estamos aqui depois de quantos anos? Estamos aqui hoje. E temos muitos projetos pela igreja, em nome do Senhor, aleluia. Então nós estamos aqui pela fé, nós enxergamos pela fé. Então Eliseu estava cercado de adversários, de inimigos. O servo de Eliseu estava enxergando que só o adversário, só a luta, só batalha. Ih, meu senhor, está ali a luta, está a batalha aí. Vão prender a gente. Vão prender a gente. Aí Eliseu falou para o Senhor: Senhor, abra os olhos deste teu servo, porque muito mais é o que está conosco. E aquele servo teve os olhos espirituais abertos. Ele viu carros, né, de fogo e cavalos de fogo ao redor de quem? Ao redor de quem? Eliseu. Meus amados, fala para o irmão, ao teu redor, abre o olho, está cheio de cavalos, carruagens de fogo. Amém? Às vezes vem uma luta na tua vida, uma dificuldade, uma palavra, uma doença, uma guerra. Aí você já fica assim: meu Deus, que guerra que levantou contra mim. Quanta guerra, quanta batalha, quanta coisa. Aí o Senhor fala: os anjos já estão acampados aí. Abre o olho. Para a gente encerrar, meus amados, o que acontece então? O adversário, ele tem... deixa eu ver, tem pessoas que passaram por isso na sua casa já. O espírito demoníaco, o demônio lá, o adversário, tem um espírito da cegueira. Vamos lá, revelação. Por exemplo, o marido tem uma coisa da sua casa ali que ele usa, sumiu. Primeira coisa que ele pensa: minha mulher mexeu nas minhas coisas. Homem sabe que não, mexe toda, mas não mexa, né, nas coisas minhas aqui, até porque você está arrumado do teu jeito. Aí o marido vai gritar com a mulher: mulher, cadê o negócio que estava aqui? A mulher fala: eu não mexi, amor. Mexeu sim. Espírito de cegueira e confusão. Não, amor. Vem cá. Você vai lá, a mulher vai lá. Aqui, amor, está aqui na tua frente. Quem já passou por isso? Levanta a mão agora. Estava ali na frente. É um espírito que cega os olhos. E às vezes o marido não tem nem vontade de pedir: me desculpa, me perdoa, meu amor. Sim? Pode falar. Não acha nada, né? Por isso que eu falo para curar essa conjuntura espiritual. Aí o que acontece? Não estou enxergando, quer começar uma briga. Mas existe algo mais sério, meus amados. Onde a gente vai ver na palavra que o espírito desse mundo, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não creiam. Amados, tem pessoas que estão recebendo a palavra, recebendo aqui domingo a domingo, a revelação, mas a vida não muda, continua. Às vezes a pessoa chega assim para a gente: pastor, Deus falou para mim que eu tenho que fazer tal coisa, mas a pessoa não faz. E a palavra fala: aquele que sabe que deve fazer bem e não faz, isso peca. A maior alegria dos líderes é ver o seu povo aqui com saúde, crescendo, prosperando, ouvindo, crendo, né? Vamos abrir lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 3. Quem pode ler o versículo 3? 2 Coríntios 4, versículo 3.
Outra versão diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. O que está uma coisa coberta? Você não sabe o que tem dentro ali. Algo que está perdendo. E versículo 4. Pode ler. Olha só, nos quais o Deus minúsculo, tá? O Deus deste século, ou Deus deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus, o demônio, o principado desse mundo tenebroso, cega as pessoas para que elas não enxerguem a revelação. Essa semana, nos 10 dias temidos, estávamos aqui orando na igreja, estávamos orando, né? Ontem foi um feriado nacional. E eu vi que, infelizmente, pessoas morreram durante, né, o caminho que estava fazendo até a procissão. Pessoas morreram atropeladas. Triste. Muito triste, amados. Todo ano, gente que faz essas procissões nas ruas e tal, é triste. Eu conheci uma vez a história de um homem, né? Que ele era devoto. Ele foi para aquela cidade e ele fazia tudo assim, pelo que ele tinha aprendido. E um dia ele foi para aquela cidade, contemplou aquela imagem e ele falou com Deus: Deus, me mostra a verdade para mim, Senhor. Eu quero enxergar a verdade. Na hora que ele orou isso, ele viu o que estava naquela imagem. Uma entidade demoníaca com as asas enormes assim. Ele conta isso. Naquele momento ele se converteu para o Senhor. Hoje ele é pastor. O Deus deste mundo cegou o entendimento para que eles não enxerguem. Existe uma maldição para quem faz isso. Está na palavra em Salmos. Que aqueles que seguem as imagens se tornam como elas, surdos e cegos. Porque o Deus deste mundo cegou os entendimentos. E, meus amados, para a gente encerrar, a conjuntivite espiritual, ela pega, ela impede você de enxergar a verdade, a revelação. E eu quero aqui contar, hoje infelizmente a nossa irmã Rose não pôde estar aqui presente. Ela teve sexta-feira agora com a gente, ela vai estar aqui domingo que vem. E para quem não conhece a nossa irmã Rose, ela não enxerga, nasceu assim, uma deficiência visual, não enxerga. E nas orações aqui da sexta-feira, né, do Yom Kippur, ela estava aqui orando, né? Ela veio com a mãe dela. E quem estava perto dela ouviu a oração dela. E ela orou bem assim: Senhor, me ajuda a enxergar. Quem lembra? Com os olhos da fé. Me ajude a enxergar com os olhos da fé. Ela nasceu cega. E ela falou: Senhor, para esse novo ano agora, eu quero enxergar com os olhos da fé. E ela que enxerga com os olhos da fé, contou para nós ela já está trabalhando cerca de 10 a 12 anos no hospital municipal de Foz. Mudou gestão, troca de gestão, ela continua lá. Ela, antes de entrar no hospital, o senhor falou: você vai entrar no hospital, você vai trabalhar com um programa chamado Excel. Olha ela nem sabia o que era. No sonho, Deus ensinou ela a usar o Excel, sem enxergar. O senhor falou assim: você vai usar aqui uma tabela, você vai clicar com a tecla tal, tecla tal, tecla tal. E se você fazer uma reclamação no hospital hoje, você vai no setor de reclamação de ouvidoria. Quem está lá? A Rose. Imagina alguém que vai reclamar e enxerga a Rose lá. E ela assim: pois não, que posso te ajudar. Já quebra a pessoa, né? A Diana conhece a Rose lá, né, Rose? Não conhece? Não chegou a ver ainda. A Diana trabalha no hospital municipal. Eu estava de dia, é verdade.
E a Rose contou pra gente, amados, falou, pastor, chegou decretos doces na minha vida. Quando ela entrou no trabalho no hospital, sem poder enxergar, era a vida dela. Que antes disso, amados, ela fazia o quê? Pão com a mãe dela, bolacha, vendia paçoquinha. Ela se virava. Conheço pessoas que enxergam hoje que espera cair do céu as coisas, meus amados. Espera Deus me abençoar. E ela trabalhando. E quando ela conseguiu o primeiro emprego dela ali no hospital, o salário dela caiu na conta, mas ela não pôde receber. E o desespero dela, pastor, eu quero entregar meu dízimo ao Senhor. Eu quero sacrificar. Ela chorava, mas não, meu salário está preso lá, porque ele disse que eu tenho que assinar, pastor. Como é que eu vou assinar se eu não enxergo? O banco não teve ignorância, né? O banco lá grande. E foi uma luta, estava lá o dinheiro. Ela queria pegar o dinheirinho dela e falou, eu quero levar na casa do Senhor, dízimo, minha oferta, porque Deus me colocou lá tal. E foi uma luta, mas ela foi lá, botou a digital, falou assim, comigo é digital, como é que eu vou assinar? Ela pegou, foi atrás, né? E ela lembra do primeiro dízimo e oferta que ela deu para o Senhor. E não é só isso. Ela foi atrás e conseguiu o quê? Um apartamento no condomínio, Grande Lago. E a bênção que ela contou para a gente, pastor, conta para vocês a bênção, pastor. Era para acabar de pagar o financiamento de 2026, pastor. E esse ano quitamos o financiamento, ela falou. Rose que enxerga com os olhos da fé. E Yeshua perguntou uma vez para um cego, o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu torne a ver. Então, meus amados, para a gente poder encerrar, como é que você pode ser curado da conjuntivite espiritual? Às vezes você não está enxergando a provisão, você não está enxergando a cura, não está enxergando, você está só enxergando luta, não está enxergando os anjos aí com você não está tendo a visão, está com uma conjuntivite espiritual. Está mais ou menos assim, né? Como é que está? Está embaçado, né? Primeira coisa que a gente aprende aqui. O poço já estava lá. Agar não viu, estava desesperada. Mas Deus ouviu o quê? O clamor do menino. Então, primeira coisa, se você não está enxergando solução, clame. Clame. Se não está enxergando, clame. Segundo, Deus falou para Agar fazer o quê? Se levanta. Porque o poço já está aí, a bênção já está aí. Deus quer que levanta para você poder enxergar. E o que mais? Para poder ser curado dessa conjuntivite espiritual. O que Abraão teve que fazer? O sacrifício. Às vezes você só vai enxergar a provisão quando você dá para o Senhor aquilo que Ele te pede. Ele pediu para Deus o Isaac. Qual é o seu Isaac que Deus está te pedindo? Só depois que ele ofereceu ao Senhor aquilo que ele mais amava, Deus fez ele erguer os olhos, já estava ali o carneiro. Então você tem que crer que a provisão já está ali. Outro colírio para você enxergar. Lembra que Saulo ali estava com uma escama nos olhos. Ele tinha toda a palavra, tinha a Torá, tinha tudo, mas não tinha a revelação. Começou a lutar algo que era contra Deus. Às vezes você está se levantando algo que é de Deus, se levantando de algo que é do Senhor, e acaba te cegando. Mas Saulo fez o quê? Para poder voltar a enxergar? Jejuou, meus amados. Quantos dias? E o que? Sem comer, sem beber consecutivo. Eu já fiquei assim, já não é fácil não. O rim está falando, ai! O rim, ele começa a gritar atrás, sem água. Isso que é o máximo que o ser humano pode, né? Tem que viver 7 dias sem água, 3 dias sem comer, sem beber. Às vezes, você poder enxergar as escamas saírem dos seus olhos, é por meio do jejum e da oração. Compartilhando com a pastora Cá, que ela compartilhou aqui para vocês.
né? A gente agora estamos aqui, o terreno aqui do lado aqui, né? Estamos quitando, já pagamos a 21ª, aleluia. Pessoas com oferta de Yom Kippur aqui agora, cremos que vão pagar mais 4 parcelas, aleluia. Aí vai faltar só 5 parcelas para acabar, meus amados, de 30. Tá aí. Teve gente que ofertou ali 100 ao Senhor, R$50, R$1. Tem pessoas aqui de fora aqui, né, que falaram, pastor, eu estou celebrando isso também com vocês, estamos juntos. Tem gente que não é nem da cidade. Fez ali ofertas ao Senhor de R$200, de R$4.000, de R$10.000, de R$30.000. Você acredita nisso? Na conta, quando eu cheguei, nossa, falei, Karine, tem isso daqui. Como? Porque receberam que a revelação da palavra. Revelação, elas estão vivendo isso. Não é o conto da carochinha, não, é a palavra. Tem gente que testemunhou pra gente, amados, pessoas que fizeram agora Yom Kippur para nós, que chegaram aqui em Foz, visitando a gente há um tempo atrás, né? Mora em outra cidade, estava visitando a gente, e a pessoa estava com muita dificuldade, tinha umas kitnets ali para alugar certinho e tal, e quebrava a torneira, quebrava não sei o que lá, a pessoa ficava assim, o que eu estou fazendo? Eu quero que essas kitnets me dêem uma estrutura para poder ficar mais tranquilo onde eu moro. Aí começamos a passar, você tem que fazer tal coisa. Ele começou a fazer. As pessoas então agora, desde já então, né, comprou ali um terreno na praia, começou a construir também, tem ali, né, muitas bênçãos, né? Ele ofertou ali ao Senhor uns R$4.000, falou, pastor, ano que vem quero dobrar esse valor. Porque ele falou, pastor, é verdade, é revelações, estou tendo isso, é a palavra revelada. Então, graças a Deus, vai faltar só 5 parcelas para acabar, aleluia. E depois a gente vai te fazer aqui na frente, aqui a coisa mais linda aqui na frente, já tem o projeto já mostramos para algumas pessoas aqui, né? Você fez aqui a coisa mais linda. E vamos fazer nossa base aqui, né, de missões, vai ter muita coisa, muito projeto bacana aí pela frente. Que as coisas têm que andar. Então, para enxergar, meus amados, para ter a revelação da palavra, você tem que orar e jejuar. Não tem outro caminho. Quando você ora e jejua, você recebe a revelação do Senhor. Quando o Senhor deu o sonho para a Karine em 2021, o sonho para ela, que a mulher botou o barracão para vender lá, era de aluguel, e nós tínhamos, sabe quantos reais em caixa? R$70.000 em caixa ali. E quando for fazer o orçamento, vamos procurar um engenheiro tudo só de janela e porta e tudo mais. Só o engenheiro 10 mil. Só o engenheiro 10 mil. Sem contar depois o elevador, R$55.000. A Karine, oi? Janelas acústicas, nenhum vizinho reclamou, aleluia. R$50.000, já dá tudo. Amados, eu não sei como, mas mês a mês o Senhor tem suprido, porque nós cremos na revelação da palavra. As 30 parcelas de 10 mil, vai faltar só 5, aleluia. E o Senhor tem muitos projetos pela frente, meus amados. E detalhe, não aumentou o número de membros, na verdade até saiu. Porque quando nós pastores amamos as ovelhas, a gente dá apertadinha. Falou, meu irmão, você tem que, esse pecadinho, você tem que, Aí a pessoa, pastor, eu quero mudar de igreja, porque Deus falou para mim que eu tenho que mudar de igreja. Aí a gente começa a trazer assim, a gente quer cuidar, né? Você tem que abandonar esse pecado. Aí, não, Deus falou para eu tenho que mudar de igreja. Confirmou. Manda a carta por WhatsApp, pastor. A carta de você por WhatsApp. A gente vai na bênção, então, em nome do Senhor. Sim. Sim. Amém. Amém. Sim. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você orou para confirmação, né? Olha a benção. Depois fazer a recepção. A gente faz uma prova aqui para entrar na igreja, sabe, né? Uma provinha que a gente faz aqui, né? E ainda depois aqui a gente faz a pergunta: quem aceita ela como membro, hein, pastor, né? O pastor faz os questionamentos ali, Se prepara para a provinha. Amados, tem pessoas que muitas vezes você vem com a palavra, vem com a revelação, mas as pessoas rejeitam. Continuam o quê? Cegas.
E tempos depois, vem voltar a pedir ajuda para a gente, com todo amor e respeito, né? A gente fala, sim, meus amores, amados de Deus, nós não somos mais autoridade na sua vida, meu amado. Você vai procurar o teu pastor agora. Meu tempo é precioso, tem que cuidar dessas ovelhas aqui. Yeshua deu o exemplo. Ele deu o exemplo para a gente. Tinha que primeiro cuidar das ovelhas. E não podemos dar pérola aos porcos. O que é pérola aos porcos? A palavra do Senhor é pérola. Quando eu te dou uma pérola e você rejeita, opa. Tá? Então orar e jejuar para você prosseguir com a revelação. Às vezes você está numa batalha, Deus está com os anjos aí já, você tem que enxergar os anjos. A provisão já está aí, o cordeiro já está aí. O Senhor fala para você se levantar, sabe? E outra coisa para te encerrar. Essa aqui é se afastar daqueles que estão com a cegueira espiritual deste mundo. Sabe por quê? Conjuntivite é contagiosa, cegueira espiritual também. Pessoas querem, sabe, contagiar com uma cegueira espiritual. Você não vai enxergar bem, você não vai enxergar a provisão, né? Foge das pessoas, porque contagia. É contagiante.